As marés são fenômenos periódicos e a altura que essa maré pode assumir é dada por essa lei. Observe que a lei descreve a altura da nossa lâmina de água. O casco do navio possui 12 metros. Significa que a lâmina de água não pode ter uma altura inferior a 12 metros, caso em que o navio acaba ficando encalhado. Então, se ele pede para você o tempo de permanência sem encalhar, ele está querendo descobrir quanto tempo você demora para que a altura da maré se torne um valor que seria menor do que 12. Em qual momento nós temos uma altura sendo 12? Então, o nosso 10 mais 4 vezes o seno de Tπ 12avos será igual a 12. Então, a altura sendo 12 metros é o nosso limite que nós temos na função. Passando o 10 para o outro lado, nós temos que o 4 vezes o valor do seno do nosso Tπ 12avos vai ser igual a 2. Ou seja, o seno do nosso Tπ 12avos tem que ser igual a meio. Ele pede para você que o seno seja igual a meio. Esse seria o valor limite que nós temos. Observando o ciclo trigonométrico, o seno simboliza o deslocamento vertical. Em uma dada posição, o seno vale meio. Então, nessa posição, o meu seno será meio. Nós temos um ângulo associado no primeiro quadrante, que faz o seno ser meio, que é o π sobre 6. Nós temos no segundo quadrante o seno sendo meio, que seria o equivalente 5π sobre 6. E eu quero o valor do seno sendo meio como caso limite. Mas nós sabemos que a altura pode ser maior do que esse valor, porque a nossa altura da lâmina de água pode ser maior do que 12. O que não pode ser é inferior a 12. Isso significa que o intervalo que satisfaz a uma altura da nossa maré sendo maior ou igual a 12 é esse intervalo descrito, intervalo fechado de π sobre 6 a 5π sobre 6. Mas qual o momento que isso acontece? Vamos observar. Nós temos que o Tπ 12avos, o nosso ângulo pode ser o π sobre 6, onde nós concluímos que o tempo associado, 2 horas. Nesse momento, nós temos o tempo de 2 horas. Se o nosso Tπ 12avos for igual a 5π sobre 6, nós teremos um tempo de 10 horas. Dentro desse intervalo, a nossa maré será maior ou igual a 12 metros. O que ele pede para você é quantas horas ele pode permanecer a partir do momento que ele chega ao porto. Mas ele chega ao porto às 8 horas. Se ele chega às 8 horas, colocando em uma linha do tempo, nós teremos o t igual a 8 nessa posição. Para t igual a 10, nós temos a posição em que a maré se torna 12 metros. Então, ele permanece dentro do intervalo do 8 ao 10, ou seja, um tempo de 2 horas. Alternativa A.